Bom, gente, eu como organizador da Escola de Verão vou me auto-apresentar. Eu sou o professor Marcos Vieira, aqui do Departamento de Ciência da Computação. Então, boa tarde, e a palestra aqui hoje será sobre programando roteadores sem fio. Ok? Quem aí já fez redes? Então, em redes de computadores, quando a gente tem um problema muito difícil, o que a gente tenta fazer? A gente tenta dividir o problema em subproblemas. Em redes, o que a gente tem uma pilha de protocolos, no qual existe um modelo aí chamado de modelo OSI, que está apresentado à sua esquerda, no qual a gente divide, então, os problemas em 7, que a gente chama de camadas, ok? A gente vai falar hoje da palestra da camada, que a gente chama isso daqui de camada de enlace, ok? No modelo 802, a gente divide a camada de enlace em duas outras camadas. Então, repetindo aí, em rede a gente divide problemas em camadas e o que acontece? A gente vai receber uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética a gente vai digitalizar ela, quem faz isso é a camada física. Na camada física depois vai passar então um conjunto de bits e aí a camada de enlace que vai cuidar se os bits são corretos ou não e cuidar também do acesso ao meio, ok? E aí depois as outras camadas cuidam de outros problemas, como por exemplo, como é que eu encaminho o pacote, como é que eu garanto se o pacote foi perdido ou não e tudo mais. Mas na palestra de hoje eu vou falar só da camada de enlace. Então, a camada de enlace, no padrão 802, ela é composta de duas subcamadas. A primeira subcamada a gente chama de Logical Link Control, LLC, e a segunda camada a gente chama de Media Access Control, que a gente chama de MAC. Na camada LLC, ela cuida de fazer o pacote, montar o pacote, e também de segmentação. E também cuida se o pacote teve erro ou não, ok? Na subcamada MAC, a gente cuida do problema de ter vários nós querendo acessar o meio, mas o meio é compartilhado. Igual que todo mundo que quiser falar na sala alto, o meio é compartilhado, acaba que você não consegue ouvir os outros. Então, para isso, a gente precisa de protocolos, que são regras que permitem a gente então fazer a comunicação funcionar. Então, a camada de enlace é dividida em duas subcamadas, MAC e LLC. E abaixo da camada de enlace, a gente tem a camada física. A camada física faz o seguinte, ela vai receber ondas eletromagnéticas e vai converter esse sinal, que é analógico, em sinal digital, ok? E com isso, então, sinal digital, a gente vai ter bits e com isso a gente pode utilizar com o computador, ok? No padrão 802, a gente utiliza uma banda que a gente chama de banda livre. O nome da banda é chamado de ISM, que significa Industrial Scientific and Medical, ou seja, industrial, científica e médica. Então, existem algumas frequências no qual são livres, onde qualquer pessoa aí da indústria científica ou médica pode operar. A gente então tem a primeira banda aí, que está de amarelo, que tem 26 MHz de largura, está na faixa de 900 MHz. A segunda banda aí tem 83 MHz de largura, que está na faixa de 2.4 a 2.48. Então, o seu 802.B, você roda na sua casa, utiliza essa faixa, o B e o G. Temos a outra faixa aí que vai de 5.75 GHz a 5.85. Então, ele tem 125 MHz de largura, que é utilizado, por exemplo, no padrão 802.11a. Então, se você tiver muita interferência no seu Wi-Fi, no B e G, e você poder utilizar o A, talvez seja melhor você configurar para utilizar a banda no A, porque vai ter menos interferências com seus vizinhos, ok? Não é necessário licenciamento para essa banda, então qualquer um pode usar. O problema, então, é que vai ter interferência com os outros, igual você tem com seus vizinhos. No caso aqui dessa palestra, eu vou falar mais especificamente do roteador do Broadcom Air Force 54G. Então, eu trouxe aqui o roteador. E não façam isso em casa, ok, gente? Eu vou então desmontar o roteador para vocês verem como é que é por dentro. Ok? Então, isso aqui é a antena.
Tira a antena aqui. Aqui tem 2 pininhos que você pode já puxar, que eu já tirei antes que eu estou roubando. Então aqui, gente, está por dentro como é que é um roteador, ok? Então o que a gente tem aqui no roteador? A gente tem um chip aqui que é da Broadcom, que nada mais é do que um processador. E a gente também tem um outro circuito que é o seguinte, essa parte aqui é a parte para emitir ondas eletromagnéticas. Então o que isso aqui faz? Isso aqui recebe sinais de computador e transforma bits em ondas eletromagnéticas. Então para isso que ele precisa de capacitor e indutor. E faz o contrário também, recebe ondas eletromagnéticas, aí ele tem um conversor analógico digital, então converte sinais analógicos em digitais e depois então com os dígitos a gente pode processá-los, ok? No caso a gente pode então, existe um sistema operacional que é chamado de OpenWRT, que é um sistema operacional feito para sistemas embutidos, no qual ele roda o mesmo kernel do Linux. Só que foi retirado do Linux alguns pacotes que não precisam porque aqui vai ter menos memória e processamento. Então, por exemplo, o sistema de arquivo não precisa. Mas deixou algumas ferramentas que é para a parte de rede mesmo, que é para monitorar tráfego. Então, existe esse pacote aí, que é o OpenWRT, no qual a gente consegue gravar um Linux no roteador de rede sem fio, ok? E como é que você consegue gravar? Então, existe, por exemplo, uma ferramenta que é chamada de JTAG, está aqui. Você pode comprar isso em loja de eletrônico, no qual, então, a gente consegue conectar isso aqui numa porta paralela do computador. Isso aqui a gente consegue, então, ligar aqui nesses pinos. Com isso, a gente, então, consegue gravar um sistema operacional, por exemplo, o Linux, no roteador. Com isso, a gente, então, é possível, então, programar o roteador, ok? Então, está aqui o JTAG, certo? Então, aqui hoje, estou mostrando para vocês a seguinte tela, que é o seguinte. Então, eu conectei o meu laptop, usando, no caso aqui, com cabo, o roteador. E eu estou mostrando para vocês que o roteador, então, está rodando o OpenWRT. Ok, gente? Então, o roteador roda o OpenWRT. Então, eu consigo instalar um Linux num roteador. Então, a primeira parte, a gente precisa de instalar um Linux no roteador. A segunda parte é o seguinte, como é que a gente vai, então, conseguir programar um protocolo MAC em cima do roteador. Existe um projeto europeu chamado FLAVIA, que significa Flexible Architecture for Virtualizable Future Wireless Internet Access, no qual eles fizeram uma ferramenta que roda no roteador e a gente consegue, então, programar utilizando uma máquina de estados finitos estendidas e roda em cima dessa ferramenta, no qual consegue utilizar o roteador para transmitir e receber pacotes, ok? Então, como é que essa ferramenta faz? Então, olhando aqui na figura, a gente tem aqui, nessa figura aqui, a pilha de protocolos. Então, no quadradinho verde, a gente tem a camada física. A camada física serve para quê? Ela serve para receber ondas eletromagnéticas, que são sinais analógicos, e transformar isso em bits. Então, a gente digitaliza. Então, é isso que o hardware faz. Isso está feito em hardware. Depois, a gente tem um quadradinho ali vermelho, que é o seguinte, que serve para transmitir e receber ondas, bits, ok? Para transformar isso em ondas eletromagnéticas. Isso também é feito também pelo hardware, ok?
Acima disso, a gente tem ali o quadradinho azul, que antigamente era feito também em hardware. Então, você compra o roteador e você não programa ele. Já está lá um software que é chamado de firmware, que já tem o protocolo embutido naquela plaquinha. Você não reprograma. Então, esse é o primeiro caso que a gente chama de full Mac, que é quando você tem todo o Mac já está embutido no hardware. Isso permite pouca flexibilidade. Agora, utilizando esse software, a gente pode substituir a caixinha azul por protocolos. Então, a gente vai só utilizar a parte vermelha e verde em hardware. E o resto a gente programa em software. Então, a gente tem aí o que a gente chama de soft Mac, no qual a gente pode programar o protocolo que a gente quer executar. Existe uma terceira versão, no qual a caixinha vermelha e verde também podem ser programáveis. Para isso, existe o que a gente chama agora de Software Defined Radio, que são rádios definidos por software. E a gente tem, por exemplo, o GNU Radio. Isso ainda está sobre pesquisa e normalmente ele custa mais. E aí a gente também tem essa placa no laboratório, mas ele não é um hardware de commodity igual você tem vendendo milhões, igual a gente tem para os roteadores. Ok? Então, eu vou falar aqui do Soft Mac, no qual a gente consegue programar a parte de cima da pilha e a parte de baixo já é feita em hardware pelo roteador. Então, aqui a gente tem, nessa figura, como é que funciona o processador de Mac de rede sem fio, arquitetura em geral. Começar por baixo, então a gente começa da camada física, isso aqui é em hardware, tem a camada física que é feita em hardware para transmissão e recepção de pacotes, ok? Depois a gente vai ter em software o resto aqui para cima, software e hardware. Então a gente tem de hardware o seguinte, a gente vai ter registradores. Os registradores, o que eles são? Eles são, na verdade, a rede de flip-flops que servem para armazenar estados. Então, eles servem, por exemplo, para armazenar o valor de uma variável. Temos também operações que são invocadas pela máquina que executa a máquina de estados finitos para mandar comandos para o hardware, ok? Temos também interrupções, que são comandos que vêm do hardware para o software, para avisar que algum evento aconteceu. Então, interrupção é quando o hardware sinaliza um evento para o software fazer alguma coisa. E temos também memória. A gente tem dois tipos de memória. A gente tem memória de dados e memória de programa. Memória de dados não serve para armazenar os valores das variáveis, e memória de programa é onde a gente vai projetar o nosso protocolo, transformar nisso em memória de programa e gravar na memória de programa. Ok? Então, existe uma ferramenta para a gente projetar máquina de estados finitas, no qual a gente projeta protocolos, e depois que chama de XFMS Builder. E depois a gente consegue mapear o protocolo em números binários. E esses números em binários depois são gravados no roteador, e o roteador vai executar isso como se fosse uma instrução. Então, a gente consegue programar o roteador para executar, mandar e enviar pacotes. A ideia geral, então, está aqui. Então, dentro do software também existe aqui o que a gente chama de uma máquina, que ela executa uma máquina de estados finitas, estendidas, e vai ficando executando de estado em estado, e com isso o seu protocolo vai ser executado como se fosse uma máquina de estados. E a gente com isso consegue mandar e receber pacotes e aí usar a internet. Ok? Aqui é a mesma figura da figura anterior, só que eu mudei um pouco. Então aqui, de novo, na parte de baixo a gente vai ter em hardware recepção e transmissão de ondas eletromagnéticas. Aí aqui a gente tem em hardware que eu falei, os registradores, programa de dados, interrupções e operações. E a gente também vai ter um processador. O processador ele tem a parte do BIOS para só fazer a parte de carregar inicialmente, tem o bootstrap, né? E também ele vai executar, ele tem ali uma máquina que executa a máquina de estados finitas. E ele vai pegar o código para executar de uma memória de programa. No caso, a memória de programa é dividida aqui em áreas que a gente chama de bytecodes. Então, a gente consegue ter, no caso, por exemplo, duas áreas de programa, então a gente pode executar dois protocolos. A gente pode escolher qual protocolo a gente quer executar. E aí a gente consegue mudar em tempo de execução qual protocolo está executando. Então, eu posso executar a memória de instrução na parte 1 e depois aqui eu posso mudar para a memória de execução na parte 2. Então, o bytecode é a memória de instrução,
no qual executa aí um código, ok? E a gente consegue trocar qual código a gente executa em tempo de execução. Aí vem a pergunta, como é que eu gero esse código? Então, para isso, a gente vai utilizar o conceito de máquina de estados finitas estendidas, que está escrito ali XFSM, Extended Finite State Machine. Então, existe então a máquina de estados finitas, que é a máquina de Mealy, no qual você tem estados, aqui no caso da figura a gente tem BCD, que representam valores de variáveis. Nós também temos transições. Na máquina de Mealy a gente tem aqui a saída, depende da transição. No caso aqui, a saída vai ser comandos, no caso que está de azul, que é actions, que é comandos para o rádio, o que ele vai fazer. E nesse exemplo aqui, é uma máquina de estados estendida, porque a transição é especial. Ela não é só ela não só tem ação, ela vai ter um evento, que se acontecer aquele evento, eu vou executar aquela transição. Mas ela também tem uma condição, que está de verde, que eu só vou fazer a transição se a condição for verdadeira. E tem a ação. Então, recapitulando, se acontecer o evento que está de vermelho, e a condição em verde for verdadeira, eu vou fazer a transição do estado D para o estado B e vou realizar a ação A que está em azul, ok? Então, isso é uma máquina de estados finita estendida. Ok, gente? Só um detalhe técnico, na implementação não é assim. A implementação cria estados que a gente chama de estados escondidos. Por exemplo, da transição D para B, na verdade ele cria um estado DB, então ele vai primeiro de D, se acontecer o evento ele vai de D para o estado escondido DB. E lá ele vai verificar se a condição é verdadeira ou não. Se a condição for falsa, ele volta para o estado D. Se a condição for verdadeira, ele vai realizar a ação em azul A e vai para o estado B. Então, é logicamente equivalente, mas é só um detalhe de implementação aí, como é que é implementado, ok? Um outro detalhe aí é que a máquina que executa, a máquina de estados finitas, na verdade ela não consegue receber a interrupção de hardware, porque os fabricantes não permitem isso. Mas como a gente consegue gravar no hardware, a solução é o seguinte, existe um mecanismo que a gente chama de pooling, varredura, no qual a todo o ciclo de máquina ele verifica os valores dos registradores. Então, com essa maneira, você consegue detectar se houve alguma mudança de evento ou não. Então, teoricamente, você só tem um atraso de um ciclo de máquina para conseguir ler os valores dos registradores, porque não tem, na prática, a interrupção, mas a gente consegue emular isso com atraso de ciclo fazendo varredura, ok? Só um outro detalhe também de implementação. Então, para isso, agora a gente precisa projetar uma máquina de estados finita estendida, que vai ser o nosso protocolo, ok? Então, já existe uma ferramenta que é chamada de WMP Editor, que edita máquinas de estados finitas para fazer protocolos. Então, está aqui a máquina de estados finitas para poder executar protocolos. É um programa em Java no qual você clica aqui, você pode criar estados, New State. Clica aqui, criar outro novo estado, cria outro estado. Aí aqui eu posso adicionar New Transition e definir qual estado eu quero, ok? Então, a ferramenta gráfica que você vai desenhando e pode definir os estados. Aqui na transição, eu posso definir qual que é o evento da transição, depois eu falo quais são as transições. Por exemplo, eu quero fazer transmissão. E também posso definir qual a ação. A ação eu posso fazer transmissão. Então está aqui um exemplo do editor gráfico para você desenhar a máquina de estados finitas estendidas, ok? Você pode salvar esse arquivo como um TXT, e também pode salvar esse arquivo no formato que ele chama de bytecode. Então, depois que você desenha o protocolo, usando esse editor gráfico, o editor gráfico exporta isso para um formato de números em hexadecimal, ok? Então, está aqui o exemplo da máquina de estados criada.
que é o seguinte, então aqui está a imagem do desenho, gerou esse arquivo aqui, texto. Então aqui são só números em hexadecimal, ok? Está aqui. Depois a gente pega esse código, que está em hexadecimal, e transfere esse código para a memória de programa do roteador, ok? E depois o roteador vai, usando a máquina de executora de estados, vai ler a instrução, vai ler esse código aqui e vai ficar então executando o seu protocolo. Aqui então está um exemplo então do transformação da máquina de estados finita estendida, a gente salva isso como número em hexa. Mostrei o arquivo para vocês. Então esse arquivo aqui tem um formato que é o formato que a máquina de estados executa e entende, ok? E com isso então ela vai poder executar a máquina de estados e vai ter as transações para transmitir e receber pacotes. Para conseguir gravar esses números em hexadecimal no roteador, a gente utiliza um programa que chama Bytecode Injection. Então, o Bytecode Injection, o que ele faz? Ele vai receber o arquivo, que é um programa, na verdade, e programar na plaquinha do processador. Aí, então, aqui eu estou falando que existe o comando "-l", e aí você pode identificar ali qual que é o bytecode, qual que é a área de memória que você vai gravar. Você pode gravar na área 1 ou na área 2. E identificar qual o arquivo que você vai gravar, ok? E a opção "-a" ativa qual a área que você quer executar. Então, você pode executar em tempo de execução o programa que está na área 1 ou que está na área 2. Então, aqui nessa tela, eu estou dentro do roteador, gente. Isso aqui é o roteador. Vou mostrar aqui, ok? Então, eu posso ir lá no diretório do bytecode, que aqui já vai ter alguns exemplos. Então aqui, por exemplo, está o arquivo que eu mostrei para vocês, que eu desenhei, gera o arquivo texto, está aqui o arquivo texto, que o números em hex. E agora você consegue gravar isso com o comando bytecode manager, a área e o nome do arquivo. Isso. Então esse programa serve para gravar na memória de programa do roteador, ok? Então, repetindo o processo. Primeiro a gente então desenha o protocolo que a gente quer numa máquina de estados finito. Isso vai transformar em números em hexas. A gente pega esse número em hexa e grava usando o bytecode manager na placa do roteador. O roteador então vai executar o código que está ali na quadradinho em azul, ok? E o hardware vai fazer a parte que está de vermelho e verde. Com isso, então, a gente consegue programar roteadores que são commodity hoje em dia. Então, a gente pode executar qualquer protocolo que a gente quiser, ok? O que o hardware fornece para a gente do Mac? Então, ele fornece alguns parâmetros para a gente ajudar na hora de projetar o protocolo. A gente consegue configurar, por exemplo, do Mac, o que a gente chama de back-off slot, que é o tamanho do back-off, que é o quanto que eu espero, dado que o meu está ocupado, para eu transmitir. Também tem o que a gente chama de interframe space, que é o tamanho que eu tenho que esperar entre transmitir um pacote e outro, ok? Outro parâmetro que a gente tem aí é o tamanho da janela de contenção. Qual que é o tamanho mínimo e máximo que eu tenho que esperar para transmitir dado que deu uma colisão. E também outro parâmetro que a gente tem é qual canal que eu vou utilizar. Dos sinais físicos, a gente tem o seguinte: a gente pode receber qual que foi, em decibéis, a potência de transmissão do pacote recebido. O AGC, que é o Automatic Gain Control, que é o parâmetro de ruído para saber, utilizado na parte de conversão de sinais. Também tem o CH-down, que é se o canal está ocupado ou está livre. RXR é, por exemplo, se você mandou um pacote e deu erro na transmissão. TX in progress é se você está transmitindo o pacote, está esperando ele ser transmitido.
E a gente também tem na roteador alguns temporizadores, no qual a gente pode setar um timer, depois de um tempo ele vai e te manda um evento que passou um tempo tal. Dessa maneira a gente consegue medir em hardware tempo e fazer, por exemplo, um protocolo esperar tanto tempo para transmitir mensagem, por exemplo. Então ele te fornece aí uma interrupção que é chamado de que o temporizador expirou. De eventos, a gente tem alguns eventos aí. O primeiro é que não vai usar nenhum evento para fazer a transição. Depois é que a transmissão foi feita, que é o TX-RED. A transmissão está pronta para ser feita, é o TX-RED. A transmissão foi concluída, é o TX-END. Depois de 10 microsegundos que a transmissão foi feita, você pode também querer receber um evento, tem isso para isso. Pode acontecer que a transmissão dê erro, então é o outro evento. Também tem o evento de que você conseguiu mandar a mensagem, receber a mensagem, que é o RX Complete. Pode ser também que o Acknowledgement, que no caso é a confirmação, então você mandou a mensagem e fica esperando a confirmação. Se você não receber a confirmação, então expirou a confirmação, normalmente você transmite de novo. Pode ser também que a mensagem que você recebeu tem erro, então é o RX erro. Como eu falei, tem os temporizadores, então você não tem o caso aí que o temporizador expirou, que é o número em hex 0C e o 16. E tem o evento, por exemplo, que é muito útil, é se você colocar um pacote na fila, tem uma fila para você transmitir os pacotes, ok? Aqui em detalhe tem todos os eventos, que eu descrevi para vocês, os eventos. As ações que você pode fazer é transmitir o pacote, receber pacote, transmitir o pacote de acknowledgement, que é diferente. E de condições aí são, o que são as condições? São os valores que você tem de variável que você pode receber e colocar alguma condição. Por exemplo, o primeiro aí é o endereço de destino. Então você pode fazer um protocolo que o endereço de destino for tal, você faz alguma outra condição. O myAddress é o seu endereço, que o length é o tamanho, quantos pacotes você já tem na fila, que o type é qual tipo de fila você tem, de receber e transmitir. CW significa Content Window, que é o tamanho da janela de contenção. Quando você tenta transmitir e um outro rádio tenta transmitir, a gente chama isso de colisão. Então, normalmente, os rádios esperam um tempo aleatório e transmitem de novo. Só que eles esperam um tempo aleatório de um determinado valor. Esse determinado valor é o tamanho da janela de contenção. E essa janela de contenção vai aumentando toda vez que der colisão seguidamente. Ok? Então, esse é o mecanismo, por exemplo, que tem no 802.11 para tentar evitar que tiver o meio muito ocupado, de cada hora um falar. E você consegue configurar isso. Você também configura o tamanho mínimo dessa janela, que é o CWmin, e o tamanho máximo. Se configura também se vai ter RTS ou não. Então eu vou falar isso daqui a pouco. Configura se vai ter o pacote de confirmação ou não, que é o Acknowledgement. Consegue também qual que é o endereço fonte, que é o source. O tipo do frame, se o pacote de fragmentação ou não. Então você pode receber um pacote inteiro, ou você tem um pacotão muito grande para enviar. O que você faz? Você divide em pacotinhos, que a gente chama de fragmentação, e transmite. Tem também qual canal que você está usando, a potência de transmissão, que é o quão alto eu falo. Esse é o canal, a potência de transmissão. E o PLENS é o tamanho do pacote. Então, isso aí são algumas variáveis que a gente consegue utilizar para programar no roteador. Aqui então está um exemplo mais simples, que é o seguinte. Eu posso programar então o protocolo só para receber pacotes. Então, eu tenho o estado, que é o estado à toa, que é do inglês idle. E se eu receber um erro, eu vou gerenciar o erro. Eu vou ficar aqui à toa. Se eu quiser mandar um pacote, eu vou transmitir então essa ação aqui para o meu roteador, que é o Physical Layer Convert Protocol. Eu transmito então, eu aviso para o meu roteador que eu quero transmitir um pacote. Ele vai receber os bytes e vai converter isso em ondas eletromagnéticas. E depois então eu vou para o estado que eu vou transmitir. Quando eu receber a transmissão, eu vou transmitir o pacote. Depois que eu receber o pacote, o hardware vai me avisar que o pacote foi corretamente recebido. Então ele vai me mandar um evento que o pacote foi corretamente recebido, eu vou marcar que foi corretamente recebido e vou precisar à toa de novo. Então a única coisa que essa máquina de status faz é receber pacotes e voltar para o estado à toa. Ok? Agora, se eu só quiser transmitir, é esse caso aqui. Eu fico no estado do pacote à toa, quero transmitir, eu vou avisar que eu vou colocar um pacote na fila, fazer nada.
Ele vai avisar lá, então, verificar a condição do escalonador de pacote, se está vazio ou não. E se tiver vazio, eu vou poder transmitir. Então, eu vou mandar o pacote, ele vai me avisar que o pacote, então, o hardware vai me avisar que o pacote está pronto, vai me mandar um TX ready, então eu vou transmitir o pacote e vou para o final da transmissão. Se a transmissão der erro, eu volto para o estado e transmitir de novo. E então eu posso receber outro tipo de transmissão, que é o TX-end, no qual a transmissão foi feita com sucesso. Então aqui está um exemplo de máquina de status finitas estendidas para só receber e tem uma só para transmitir. E dá para misturar os dois. Então com isso a gente consegue colocar também temporizadores e variáveis e programar o protocolo que eu vou executar no roteador. O 802.11 é um protocolo específico, ok? Que já vem gravado em firmware no roteador. Então a gente agora é capaz de fazer outros protocolos com isso, ok? Vou falar um pouco do 802.11. Ele possui alguns valores que é o valor de espaçamento entre os quadros. O primeiro, que é o mais curto, é chamado de CIF, que é o intervalo do quadro mais curto. Ele é usado para respostas imediatas. Depois a gente tem um outro quadro que é chamado de PIF, que é o Point Coordination Function Interframe Space Value. E depois a gente tem o DIF, que é o maior deles. O CIF, então, repetindo, você transmite quadros e entre eles você tem que ter um espaçamento. O CIF é o espaçamento mais curto. Ele é utilizado, por exemplo, se você quiser receber um pacote de confirmação, do inglês Acknowledge. Então eu transmito um pacote, quero que você confirme que eu recebi o pacote ou não. Aí você espera um tempo CIF e transmite de volta o pacote de Acknowledgement. Também é usado para o Clear to Send. O PIF normalmente ele é usado quando você tem um coordenador central, que não é o caso. E o DIF é usado para quando você tem tráfego assíncrono, ok? Então repetindo aqui, o DIF é o espaço entre quadros da função de coordenação distribuídas. Então aqui eu tenho uma figurinha dando um exemplo. Eu vou esperar um tempo que é chamado de DIF para poder transmitir o pacote. Verifico se o meio está ocupado ou não. E aqui tem um exemplo do tamanho do CIF, do PIF e do DIF. Então, depende de qual pacote eu vou transmitir, eu vou usar um tempo diferente. Então, o CIF eu utilizo, por exemplo, para mensagens curtas, como por exemplo o Acknowledge. Então, se eu quiser mandar um Acknowledge, eu vou esperar só esse CIF e mando. Então, o Acknowledge, como é mais rápido, vai obter o meio mais rápido, porque enquanto os outros estão esperando um DIF, você só precisa esperar um CIF. Então, você ganha um meio para poder falar e transmitir. Com isso, você consegue dar prioridade para o pacote de confirmação ser recebido antes que os outros, ok? Os outros pacotes podem então esperar um DIF, aí novamente você verifica se o meio está ocupado ou não. Se tiver, você tem que esperar um tempo aleatório, que a gente chama de tempo de janela de contenção. E aí, se o meio estiver vazio, você transmite o próximo quadro. Se der colisão, você tem que esperar um tempo aleatório nessa janela de novo, ok? Então, assim que funciona o 802.11 na sua casa. Ok? Com o programando, a gente pode configurar quais tempos a gente quer de DIF, PIF e CIFs. A gente pode fazer o que quiser. Então, você pode programar aí, na sua casa, um roteador que pode esperar menos que o CIF, então você sempre ganha o meio do seu vizinho. Sobre o 802.11, ele tem dois modos. Ele tem um modo de 4 quadros e de 2 quadros. No modo de 4 quadros é o seguinte: quando você for transmitir e o meio estiver ocupado, você espera um DIF. Depois você espera então um tempo de backoff. E se você conseguir o meio, você primeiro manda um pacote chamado RTS, que é chamado de Request to Send, ou seja, manda um pacote falando, eu posso falar? Depois, você espera um tempo CIF, que é o curtinho, e quem for receber a mensagem vai te mandar um CTS, falando, sim, você pode falar comigo. Aí depois, então, você vai esperar um outro CIF, e aí você manda o que você quer falar para a pessoa, que é os dados. Depois você vai esperar um tempinho curtinho, que é o CIF de novo, e a outra pessoa vai mandar uma confirmação se recebeu ou não seus dados. Então, aqui no caso, a gente tem 4 quadros. A gente tem o RTS, o CTS, dados e o confirmação. Depois de vários estudos, verificou-se que usar o RTS e o CTS na prática é inútil, porque está gastando meio também. Então existe um outro 802.11 no qual você só vai utilizar
2 quadros, ok? Então você vai usar o manual pacote de dados e de confirmação, ok? Aqui então a gente tem a figura, que é o 802.11 utilizando a máquina de estados definidos. Você começa no estado idle e você tem tanto poder transmitir quanto a parte de poder receber, ok? E com isso a gente gera o código em números binário e depois consegue gravar no roteador e rodar então qualquer código no roteador. Ok, gente? Então quem que tiver interesse nessa área de pesquisa, você projetar novos protocolos na camada MEC, mostrei como é que se faz, pode me procurar aí, ok, gente? Então, alguma pergunta? Agora, a pergunta é se o pacote, quando eu recebido, já pode estar classificado HTTPS. Não, se o pacote, aqui eu só vou receber bits, ok? Então, eu estou falando que o pacote está ouvindo o meio, eu vou receber bits, e aí você tem que saber o que é para interpretar aquele conjunto. Se você souber qual protocolo você está usando, você consegue interpretar isso, certo? Só que o HTTPS vai estar encriptografado, então você não consegue a senha. A pergunta é se qualquer roteador é possível fazer isso. Teoricamente, sim. No caso aqui, a gente só consegue fazer com esse roteador porque a gente já consegue saber o que o firmware fazia, quais são as interrupções, quais são os eventos que o hardware provê. Então, teria que ter feito esse mapeamento. E no caso desse roteador em específico, esse mapeamento já foi feito. A pergunta é, se eu mudar a placa do roteador, protocolo, Então, aqui na questão, uma coisa que você tem que entender é que a gente está recebendo bits e transmitindo bits. Agora, a interpretação depende do protocolo. Se você quiser ser compatível com o resto da internet, então seu protocolo tem que comunicar igual eles. Mas, no caso que a gente pode projetar novos protocolos, aí vem a questão de compatibilidade. Você pode fazer um protocolo que é compatível com o que já é existente, e você também pode estender ele para fazer novas, o que a gente chama de features, né? Novas atribuições. Aí depende do funcionalidades. Então depende de como você projeta seu protocolo. A pergunta é sobre segurança, se eu posso colocar uma camada de segurança. Então, a gente pode colocar uma camada de segurança em qualquer lugar aqui na pilha de protocolo do modelo OSI. Não necessariamente precisa ser aqui, tá bom? Aqui também é possível, mas como a gente falou, isso aqui é um hardware específico. Então ele deve ter alguma limitação de algumas funções de processamento, ok? Então às vezes é melhor você deixar isso para ser feito em outra parte da pilha de protocolos, dado a limitação que esse hardware é o que a gente chama de sistema embutido. Ele é feito exatamente só para isso. Então se você quiser fazer uma multiplicação de matriz, calcular código de RAM e tudo mais, talvez fique mais lento, aí não compensa. Então esses parâmetros aqui, alguns eventos são dados pelo próprio hardware. Então a gente tem o hardware, que é a caixinha vermelha e verde, e você tem o seu software que está rodando como uma máquina de dados finitas. Ela precisa receber alguns eventos do hardware. Então o hardware te avisa, por exemplo, que a confirmação expirou. Então seria esse evento aqui, a timeout. Então você consegue programar na sua máquina de dados, dado que você recebeu esse evento, o que você vai fazer depois. A pergunta é se eu posso fazer um backup usando o JTAG. Sim, pode. Então a SDN, gente, que foi a palestra do professor Toshival, ela normalmente está da camada de redes para cima, ok? Então aqui eu falei na camada de baixo de redes, que é a camada de enlace física. Então normalmente o que a gente tem hoje em dia nessas duas camadas é SDR, que é redes definidas por software. Mas a gente também pode tentar juntar os dois, redes definidas por software e redes definidas por rádios definidos por software e redes definidas por software, ok? Redes definidas por software é a camada de redes para cima, ok? E daqui para baixo é o rádio, definido por software, ok? Entendeu? Daqui para cá SDN, daqui para cá SDR. E a gente pode tentar fazer os dois, é o que a gente está querendo fazer. Quais são as principais aplicações? Por exemplo, a gente sabe que o Wi-Fi não é um bom protocolo, a gente quer melhorar ele. Ele, para o limite teórico, ele é muito ruim. Ele tem potencial de melhorar em muito. A pergunta é se dá para injetar código malicioso no roteador. Sim, dá para fazer o que você quiser. A pergunta é se dá para injetar código malicioso no roteador. Como o roteador é seu, você pode fazer o que quiser.
Então vocês podem ir para o coffee break aí. Obrigado.